Oi, Elivaldo, bom dia, como está? Tudo bem, Nádia, bom dia e bom dia para você que nos acompanha nesta sexta. Sextou? Quase, né? Quase. Tá quase sextando, né? Vai chegar lá. Vai chegar, já chega. Bom, vamos falar inicialmente sobre a posse do ministro Luiz Fux, que agora é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal, e pelos próximos 2 anos. Vamos ouvir, então, o que disse inicialmente o ministro Dias Toffoli, que ficou no comando do Supremo nesses 2 últimos anos. Hoje posso afirmar, sob as evidências dos fatos, que os desafios que enfrentamos se mostraram bem maiores do que imaginávamos. E espero vivamente, ministro Luiz Fux, que Vossa Excelência terá um biênio mais tranquilo e ao lado a ministra Rosa Weber. Vivemos sob os espectros da desinformação e das notícias fraudulentas, no rastro das quais vieram as tentativas de disseminar o ódio, a intolerância e o medo na sociedade. E ataque a todas as instituições. Ataque a todas as instituições. Rechaçamos os ataques desferidos sem descurar do enfrentamento da pandemia que castiga o país. O ministro Luiz Fux, Elivaldo, ele é muito afinado com a Operação Lava Jato. Então, como a operação tem sofrido alguns baques aí nos últimos anos, há uma tendência de entrar em pauta processos no Supremo Tribunal Federal que também possam dar essa proteção, uma espécie de blindagem aí para a Lava Jato. Vamos ouvir o que disse o ministro Fux, agora presidente do Supremo, e na sequência o Elivaldo faz os comentários. Alguns grupos de poder que não desejam arcar com as consequências de suas próprias decisões, acabam por permitir a transferência voluntária e prematura de conflitos de natureza política para o Poder Judiciário. Essa prática tem exposto o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, a um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade do tribunal quando decide questões permeadas por desacordos morais que deveriam ter sido decididas. Assim como os poderes da República devem ser harmônicos entre si, a harmonia também deve reinar internamente na nossa Corte. Não permitiremos que se obstruam os avanços que a sociedade brasileira conquistou nos últimos anos, em razão das exitosas operações de combate à corrupção, todas autorizadas pelo Poder Judiciário brasileiro, como ocorreu no Mensalão e com a Operação Lava Jato. Bom, Elivaldo, e mostrando também essa preocupação na imagem do Supremo Tribunal Federal e na estabilidade, na harmonia entre os poderes. Estabilidade que vem sendo bastante arranhada ou bastante posta à prova. E não só agora, nos últimos 2, 3 anos, não. Isso já desde a crise aí do governo Dilma, ali naquela fase do impeachment, o Supremo sempre na linha de fogo na relação com o Executivo e até mesmo com o Congresso Nacional. A situação voltou à tona agora, nesse início de governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, a pauta do dia é exatamente o futuro da Operação Lava Jato. O presidente Luiz Fux dá sinais de proteção da instituição. Resta saber se ele terá força na própria Suprema Corte Brasileira em relação às composições das turmas que tratam exatamente dos processos da Lava Jato e também, Nádia, as investidas do Ministério Público, não do Ministério Público como instituição, que foi uma protagonista até da Operação Lava Jato, mas do Ministério Público através do comando que tem à frente o PGR Augusto Aras. Bom, vamos falar agora da produção de grãos, esse levantamento que traz aí boas notícias para todos nós, Elivaldo. É verdade, Nádia. E a Conab divulgou ontem o 10º e último levantamento da safra referente ao ano agrícola 2019 e 2020. E os números do Piauí revelam um acréscimo de 6,4% em relação à safra do ano passado. O número total chega a 5.038.000 toneladas de grãos no todo. Algumas lavouras são destaques e outras nem tanto. Vamos acompanhar o restante dos dados que mostram, por exemplo, o desempenho da
da soja, por exemplo, que chegou a 2.562.000 toneladas, houve uma redução de 2,7% com relação à safra anterior, Nádia, eu acredito até que relacionada a fatores climáticos, mas que não afeta aí a estabilidade do grão no Piauí. O milho, a lavoura que mais cresceu, 2.195.000 toneladas, com um aumento de quase 20% com base na safra anterior. É um desempenho que mostra exatamente a pujança dessa lavoura no agronegócio piauiense. O feijão, com 85,6 milhões de mil toneladas, com um aumento de 3,5% com base na safra anterior. É o desempenho anunciado ontem pela Conab, que revela exatamente essa tendência de alta do agronegócio piauiense, que principalmente tocado com as grandes lavouras dos cerrados no sul do estado. E tem pela frente o desafio da melhor desempenho das áreas menores da agricultura familiar, por exemplo. Já que a gente está falando dos grãos, vamos falar do grão que é mais destacado nos últimos dias, que é o arroz. É verdade, né? Ontem o presidente Jair Bolsonaro, na sua live tradicional da quinta-feira, conversou com uma youtuber mirim, e garantiu que não vai tabelar o preço do arroz. Como é que vai para baixar o preço do arroz? Eu posso pegar e dar canetada assim, tabelar, tá tabelado o preço do arroz. Não. 10 centavos no quilo, pode? Não pode, né? Não. Que mexe no mercado e fica pior. Ninguém quer, eu não vou interferir no mercado. É verdade. Porque tem que valer a lei da oferta e da procura, não é isso? Bem claro, aí o presidente, né? Essa é a lei irrevogável, é igual da gravidade, né? Você não pode mexer nela, é da natureza. Agora, Nádia, o presidente está correto, você não pode tabelar o preço. O que o governo deve fazer é exatamente fiscalizar abusos que são cometidos quando o mercado tem essa situação abalada, Sim. que é exatamente a crise na oferta em relação a fatores como a exportação do grãos, que acabou desfalcando o mercado interno, obrigando o governo, o país a importar novamente. Por isso que o governo baixou a tarifa de importação, aí sim, é uma medida governamental. Agora, tabelar realmente é um mecanismo que não funciona, agride a lógica do mercado. Como você diz, a fiscalização sobre o abuso que pode ser cometido é que deve ser prioridade nesse momento. Antes de chamar o assunto eleições, Elivaldo, eu quero trazer aqui uma informação sobre o médico piauiense José Cerqueira Dantas, que foi transferido essa semana para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ele foi transferido entubado, ele está com a Covid-19 e teve complicações da doença aqui em Teresina. Ontem ele saiu do tubo, ele está melhor, está respirando sem ajuda de equipamentos, apenas com um catéter de alto fluxo de oxigênio, são as informações que nós temos nesse momento. Está consciente, conversando e tem apresentado sinais de melhora, mas segue internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Boa notícia, né? Com certeza. E ele continue nessa evolução aí para se recuperar totalmente da Covid. Seja mais um da plaquinha, eu venci a Covid.